boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Nós estamos felizes de estarmos aqui juntamente com vocês. Infelizmente não estamos perto, mas nós não poderíamos perder essa oportunidade de aprendermos mais, trazermos mais conhecimento da palavra do Senhor. Então, já vamos iniciar. A última lição que nós tivemos foi a 3, e hoje nós teremos a 4ª lição, que é o Fortalecidos em Deus. Essa lição, recapitulando, todas as nossas lições elas estão baseadas no Salmo 23, e a lição de hoje ela está no Salmo 23, no versículo 3, que diz o seguinte: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, como o título da nossa disciplina, da nossa lição de hoje, ela bem nos diz, é fortalecidos em Deus. Para quem nós devemos recorrer nos nossos momentos de dificuldades, nas nossas aflições, nos momentos difíceis da vida? Nós temos um exemplo na Bíblia, que é o Davi. Davi, em todas as suas circunstâncias, em todas as suas dificuldades, ele tinha uma arma muito poderosa que aliviava a sua alma e aliviava o seu coração. E essa arma era a oração. Davi sabia que ele precisava ser liberto de seus temores. Por isso ele fez da oração o seu permanente refúgio. Ele se expressou da seguinte maneira, em um dos seus poemas: ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Salmos 34, versículos 4 e 5. Em algum momento de nossas vidas, todos nós sentimos a forte pressão das circunstâncias. Inclusive, diante dessas nossas adversidades que nós estamos vivendo, essa é a pergunta que tem nos feito, que eu faço a vocês nesse momento. A quem vocês têm recorrido nos momentos de adversidade? Quando nós nos deparamos diante do inimigo, existe uma declaração muito poderosa que ela pode nos trazer libertação. Se o inimigo ele trouxer pensamentos de culpa e condenação às nossas mentes, devemos aprender e declarar que somos livres da influência pelo poder do sangue de Jesus. Nesses últimos dias nós temos vivido muito isso. Nós temos declarado o poder do sangue de Jesus, porque de fato é essa a nossa arma nas nossas orações. O poder do sangue de Jesus é quem nos liberta, o poder do sangue de Jesus é quem nos restaura, que traz a cura do nosso corpo e também da nossa alma. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Quem nunca se perguntou, quem sou eu? Para que eu vim? Qual o meu propósito aqui na Terra? Uma das maiores bênçãos que nós podemos ter, ou por que não dizer, a maior bênção que nós temos em nossa vida, é reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a partir do momento que isso acontece, nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. O inimigo, Satanás, ele também se levanta contra a nossa vida. Mas como que ele se levanta? De uma forma muito sutil. Ele tenta nos lembrar do nosso passado, de situações que cometemos no nosso passado, que hoje nós olhamos para trás e nos envergonhamos. A Bíblia, ela chama esse passado de velho homem. E como exemplo bíblico, nós temos um homem que viveu muito esse conflito do seu velho homem. E esse homem se chamava Paulo. Paulo, ele pôde identificar com clareza como viver esse conflito. Porque Paulo, ele chama o velho homem, né? A natureza pecaminosa, aquela natureza que foi contaminada pelo pecado. Porque foi daí que se deu início ao engano. Então, Paulo ele diz o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos.
ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então Jesus disse que o pai desse velho homem é o diabo. Existe uma declaração que Paulo fala que eu acho muito interessante, que é quando ele diz assim, é mais ou menos assim, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, assim faço. Então Paulo, ele deixa muito claro os seus conflitos vividos com esse velho homem. Mais à frente, né, nós temos mais uma declaração que diz o seguinte: nós não podemos esperar que o diabo ele ensine a seus filhos a agirem corretamente. Assim como não podemos esperar que Jesus ensine coisas erradas para os seus filhos. Como Jesus já disse, uma árvore má dá maus frutos. Em sua carta aos Coríntios, Paulo disse: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, se por acaso você se ver nesse conflito de saber, será que eu estou de vez em quando retornando ao meu velho homem? Basta você parar para identificar essas características. O velho homem, ele nos aprisiona, ele nos leva à prática daquilo que, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a fazer prática que não queremos cometer. E é onde vivemos esse conflito que Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, assim como nós. Então, o bem que nós queremos fazer, nós não praticamos. Então, é onde nós estamos dialogando com esse velho homem. Porém, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, é esse, quando você passa a identificar como é que está a sua vida, que atitudes você tem tomado diante de determinadas circunstâncias, você para analisar, você consegue identificar se você está dialogando com esse velho homem. Então, como que nós podemos lidar com esse velho homem? Aqui na página 59 do seu livro diz algumas características, algumas formas, né, de como lidar com esse velho homem. Despojai-vos do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, e não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura, toda cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Vamos agora para um outro exemplo de como erradicarmos definitivamente esse velho homem de nossas vidas. Primeiro ponto, nós tivemos o exemplo de Davi, que era a oração. O segundo exemplo, nós temos Paulo, que era identificando as nossas atitudes, os nossos desejos. E um terceiro exemplo que eu trago para vocês de como erradicar esse velho homem é Moisés. Moisés, ele foi direcionado por Deus para guiar o povo de Israel pelo deserto na libertação do Egito. Nessa travessia do povo de Israel no deserto, tantas e tantas coisas aconteceram. Deus, ele trazia provisão, Deus, ele trazia resposta, Deus, ele falava diretamente ao povo através de Moisés. Só que diante de todas as ordens que Deus dava para Moisés passar para o povo de Israel, existia uma situação que definitivamente o velho homem gritava dentro do povo de Israel, que era a desobediência. A desobediência é algo tão pecaminoso diante de Deus que fez com que o próprio Moisés ele não herdasse a terra prometida. Moisés, ele orientava o povo de Israel. Moisés, ele trazia a palavra de Deus, trazia as leis do Senhor, guiava o povo por todas as terras pelas quais eles precisavam
conquistar mediante a ordem de Deus, mas diante do posicionamento do povo, Moisés se irou, né? Porque Moisés chegava diante do povo, dava uma ordem, o povo de Israel falava que ia obedecer, que ia fazer. Quando menos esperava, havia murmurações, né? As pessoas achavam que iam morrer no meio do deserto, mesmo Deus providenciando comida, providenciando o que vestir, providenciando o que calçar, como tantos e tantos milagres que são relatados no livro de Êxodo. Mas, quando o povo de Israel chegava diante de Moisés e desobedecia suas ordens, e acima de tudo, eles levantavam outros deuses, esse era um dos pecados absurdos que aconteciam diante da presença de Deus. Então, Deus se irava e agia com sua justiça no povo de Israel. Então, o exemplo que Moisés nos traz, com a sua liderança diante de um povo que era murmurador, era a desobediência. Moisés, ele não herdou a terra prometida, porque em uma das provisões de Deus, o povo queria água, e Deus falou com que Moisés, da segunda vez, era para bater na rocha. Então, na primeira vez, Moisés bateu na rocha e fluiu água. Na segunda vez, a ordem do Senhor foi: fale a rocha. Só que Moisés já estava tão estressado com as murmurações do povo de Israel, ele já estava tão irado, que ele chegou na rocha e feriu a rocha. Então, por conta dessa desobediência, Moisés não herdou a terra prometida. Então, recapitulando, que é isso? O primeiro exemplo que nós temos é o exemplo de Davi. Ele recorria à oração. O segundo exemplo é o exemplo de Paulo. Ele recorria a identificar as suas atitudes. E o terceiro exemplo era Moisés. Diante de toda circunstância, diante de tantas coisas que ele ouvia por todos os lados, ele desobedeceu. Acabou se desvirtuando das ordens de Deus. Aqui na página 61 do nosso livro diz o seguinte: que nós não podemos fazer aliança ou concessão com o velho homem, pois não há nada bom nele. O texto de Efésios, no capítulo 2, diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O velho homem, ele era rebelde e desobediente. Então, se você se posiciona em oração, se você para analisar as suas atitudes, e em meio a essas suas atitudes, você consegue identificar a rebeldia e a desobediência. Então, essa é uma característica gritante do seu velho homem, da sua velha natureza. Mas aí nós agora entramos num propósito de Deus. Qual o propósito de Deus para o homem? No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, que foi criou tudo que há, e quando ele foi criar o homem, ele disse algo muito, muito peculiar e muito especial. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando Deus resolveu criar o homem, ele visualizou um ser o qual ele pudesse reproduzir o seu ser, o seu caráter, a sua vontade, a sua personalidade. Deus
Quando nós analisamos a personalidade de Deus, é uma personalidade de justiça, de amor, de cuidado, de importância. Deus, ele se importa conosco. Como que nós identificamos essa importância que o Senhor Deus nos dá? Ele enviou o seu único filho. Então, ele nos dá essa importância entregando uma vida. Ele dá a sua própria vida por nós. Então, trazendo-nos agora para um novo homem, a partir do momento que nós conhecemos Jesus. Somente por meio da pessoa de Jesus é que nós podemos identificar, ou na verdade nós podemos refletir esse novo homem. Porque a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos Ele em nós, Ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Então é esse Espírito que nos direciona a dominarmos o nosso eu. Então é onde nós entramos, nós passamos a conhecer os frutos do Espírito, que além da alegria, da paz, então o que vai moldando o nosso caráter, fazendo parte da nova personalidade, da nossa nova natureza, vem do Espírito Santo, que é a longanimidade, você ser longânimo, a paciência, você ser bom, a bondade, a nossa benevolência, a nossa benignidade. Então, tudo isso não flui da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela é cega, né? Como já disse nos textos anteriores. A nossa natureza humana, o diabo, ele nos cegou para que nós não pudéssemos receber essa restauração de Jesus. Mas a partir do momento que nós recebemos, através do poder de Jesus, a fé em Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós e nos direcionar nessa trilha, nesse caminho de sermos um novo homem, somente a partir da fé em Jesus Cristo. Não é de nossa natureza pecaminosa, mas sim da nossa nova natureza. O Espírito Santo é Ele quem nos direciona. Então, se você percebe que de repente você tem uma importância com o irmão do seu lado, com o amigo, com os necessitados, que ultimamente tem aparecido tantos necessitados, se você se importa com a dor do seu irmão, com aquele que está doente, com aquele que está... Qualquer que seja a necessidade, né? Se você começa a ver essas características de repente, você que não conseguia nem ouvir uma pessoa, essa pessoa fala demais, só fala de problemas, né? De repente você está sentando para ouvir, você está dando sua atenção, você está dando a sua vida por aquela pessoa, você está se importando com ela. Então, essas são características do nosso Deus, dados pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. Então, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, como nós devemos nos revestir desse novo homem? Ao escrever aos Efésios, Paulo disse: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus, que nós temos essa experiência de usufruirmos do fruto do Espírito Santo, então nós nos tornamos essa nova criatura. Nós somos nascidos de Deus. Esse é um novo nascimento. Deus, Ele nos dá um espírito de sabedoria. Ele nos traz revelação. Ele nos traz conhecimento de sua palavra. Ele renova a nossa mente. A nossa mente, ela não está mais focada nos prazeres da carne. Ela não está mais focada nos prazeres do mundo. Mas a nossa mente, ela está renovada. A palavra de Deus e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós nos tornamos praticantes da palavra, não somente admiradores, porque quantas pessoas nós podemos até conhecer que não conheceram Jesus, não tiveram experiências com Jesus, mas são admiradores da palavra de Deus. Mas hoje nós nos tornamos praticantes, nós nos importamos em sermos fiéis aos mandamentos do Senhor, a obedecê-lo. O Espírito Santo, ele testifica em nós quem somos no Senhor. O próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos
de Deus. E somos herdeiros de Deus. De escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, diante de toda essa fé em Jesus, de todas essas experiências em Jesus, por meio da pessoa do Espírito Santo, isso houve uma transformação. Nós fomos transformados pelo poder de Deus. Nisso nós entramos no nosso ponto 4. Que diz o seguinte, no 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18, diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O termo transformados aqui neste texto significa metamorfose. Eu não sei se vocês lembram que na semana que eu iria dar essa quarta aula, eu enviei um vídeo para vocês no grupo, justamente dessa metamorfose que a lagarta vive, né? Primeiro ela é uma minhoquinha, uma lagarta mesmo, que de repente chega uma certa fase que ela vai lá para o seu cantinho, começa a produzir o seu casulo, e esse casulo fica lá por algum tempo, cresce até que seca e tem todo aquele processo. Que se nós, humanos, chegarmos nesse casulo e tentar, ai bichinho, tá aqui presa, a gente for lá e mexer naquele casulo, nós estaremos interrompendo o processo natural de Deus para a vida daquele bichinho, para a vida daquela borboleta. Se a gente atrapalha o processo daquele casulo transformar-se naturalmente, aquela lagarta jamais será uma borboleta. Ela não terá uma transformação, uma libertação em sua vida. Com a nossa vida não é diferente. Com a nossa vida, nós temos o nosso processo. Nós temos o antes, o velho homem, mas conhecemos a pessoa de Jesus, desfrutamos de nossas experiências através do Espírito Santo de Deus, e a partir de então, nós não somos transformados da noite para o dia que nós estamos usufruindo de todo o fruto do Espírito Santo. É um processo, como diz em Coríntios, de glória em glória, de fé em fé. Então, a cada passo que nós damos em nossa vida é um degrau. Tem até um hino que eu lembro que a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais. Então, essa é a vida do crente. Então, de fé em fé, de glória em glória, tudo que nós vivemos, todos os nossos processos, até aqueles mais dolorosos que nós vivemos, é um processo do nosso Deus em nossa vida. Porque o Senhor, Ele não quer nos fazer sofrer. Ao contrário, Ele não quer fazer o nosso corpo sofrer, o nosso coração doer. Mas Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer transformar a nossa natureza. E é nesse processo que o nosso Deus, Ele sabe exatamente como trabalhar com cada um de nós, conforme a nossa personalidade, conforme o nosso caráter. Então o Senhor, Ele vai nos moldando, Ele vai nos ensinando, que nem o oleiro no barro, vai lá, ó, apertando, machucando, até se transformar naquele novo homem, naquela nova criatura, onde podemos então usufruir dos frutos do Espírito de uma forma natural, onde a gente já não nos surpreendemos. Nossa, eu parei para ouvir. Não, isso já vai fazer parte de sua vida. Você vai se importar, você vai amar. Por quê? Porque o Senhor tem te trazido situações que te moldam a essa nova personalidade, a essa nova natureza. Então, diante de situações que hoje você possa estar vivendo, que de repente você não identifique o porquê, pare para analisar que possa ser um processo do Senhor na sua vida, o qual não é um mero acaso.
no qual não é somente para te fazer passar por mais uma situação difícil, mas para moldar o teu caráter. Quem sabe se o Senhor Jesus, inclusive, Ele não está te chamando para estar mais perto, para nesse mais perto você começar a identificar a voz do Senhor, você aprender a discernir os direcionamentos do Espírito Santo para a sua vida. Né? Então, tudo que nós vivemos em nossa vida é um processo de transformação. Vocês estão sendo, nós estamos sendo transformados pelo poder do nosso Deus. Afinal, nós somos filhos e como filhos nós cuidamos, né? Nós recebemos o cuidado do nosso Pai, nós recebemos a prestatividade. Né? Os nossos pais, eles se doam para nos verem alimentados, para nos verem felizes, para nos verem num bom caminho. Então, com o nosso Deus não é diferente. Né? O nosso Deus, ele nos faz viver, inclusive, circunstâncias. Porque não há como nós aprendermos a lidar com determinadas circunstâncias se nós não vivenciarmos. Então, o velho exemplo que diz o seguinte, mas eu sou muito impaciente. Jesus, me dá paciência. Tudo bem, Ele vai te ensinar a dar paciência. Então, de repente, você começa a perceber, menino, mas ultimamente, essa semana, pensa nas coisas que eu estou vivendo. Né? Parece que tudo acontece para tirar a minha paciência. Dá uma analisada. Vê qual foi o teu pedido de oração. Será que você não pediu ao Senhor para ter paciência? Então, nós aprendemos, nós somos transformados e moldados pelo nosso Deus. Dessa forma, Ele nos traz a circunstância, Ele nos traz a situação, para que o nosso caráter seja moldado, conforme a vontade dEle. Outro exemplo, nós temos Jacó. Jacó, ele era um servo do início de sua vida com Deus, ele deu umas escapadas no velho homem. Mas ele, ao mesmo tempo, ele mostrava ser um crente fiel. Ele demonstrava isso através de suas ofertas e de seus dízimos. Tudo estava aparentemente muito bem, até que Jacó, ele percebeu, ele teve a notícia de que o seu irmão Esaú viria ao seu encontro. Então, qual foi a atitude de Jacó? Jacó, ele se lembrou do que tinha feito com seu irmão. Jacó, ele era gêmeo, mas ele nasceu segundo, logo ele era o mais novo. Ele tomou a primogenitura do seu irmão. Então, Jacó, ele foi um enganador. Mas ele mostrou essa transformação do velho homem para o novo homem, quando ele reconhece que ele precisa voltar no seu passado. Ele precisa voltar nos seus erros anteriores e consertar o que estava lá atrás, para que então a sua vida pudesse prosseguir. Então, qual foi a atitude de Jacó? Ele lutou com Deus. O que representa essa luta com Deus? É prostrar-se diante do Senhor e reconhecer essa natureza pecaminosa. É reconhecer que, de fato, nós temos uma natureza que, se não for o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não vamos reconhecer o nosso estado de pecado, nós não vamos reconhecer a nossa necessidade no Senhor. Então, foi isso que Jacó fez quando ele lutou com o anjo e não sossegou até que ele fosse abençoado, até que ele soubesse que quando ele se encontrasse com o irmão dele, ele teria o perdão do seu irmão. E ali ele iria ter de volta o laço de família com seu irmão. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que Jacó se quebrantou, que chegou diante de Deus, mostrando quem exatamente ele era, então o Senhor viu o quebrantamento do coração de Jacó. Viu que ali já havia uma mudança do Espírito de Deus, da mão de Deus na vida de Jacó. Qual foi a posição dele? Reconhecer e se arrepender e voltar para consertar o que ele sabia que ele mesmo tinha causado, o mal que ele tinha causado. Então, nisso, além de ele ter essa atitude de reconhecimento, Jacó, ele obedeceu. Jacó, ele tinha um entendimento de que ele precisava consertar o erro que ele cometeu. Ele precisava voltar a restaurar as suas alianças quebradas
que foi feito, que isso aconteceu com o seu irmão. Então, a partir do momento que ele reconheceu, ele obedeceu e foi até o seu irmão. E aí nós já sabemos da história. Ele mandou seus presentes e quando encontrou-se com seu irmão, foi um encontro muito emocionante, onde os dois se abraçaram, choraram e se perdoaram. Então existe, querido, situações em nossas vidas que nós precisamos parar e analisar onde nós paramos. Será que não existem situações em nossas vidas que não nos impedem de avançar, que não nos impedem de recebermos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, assim como Jacó recebeu? Será que nós não precisamos reconhecer algo que nós não deixamos lá atrás? Que pode ser isso que te impede de avançar, que te impede de conquistar algo muito maior que o Senhor tem para a sua ou para a minha vida. Então, quando nós analisamos a nossa vida, os nossos erros, existem aqueles que precisam ser reparados. Existem aqueles os quais que nós precisamos voltar, consertar o nosso altar e então voltarmos a adorar o Senhor. Amém? Nós podemos ser mais do que vencedores. Como que nós podemos ser mais do que vencedores? Aliás, por que nós somos mais do que vencedores a partir do momento que nós recebemos essa nova criatura? Porque Deus, Ele nos dá a saída em meio à tentação. O novo homem, ele jamais vai pecar e ficar por isso mesmo. Ao contrário, nós, como novas criaturas do Senhor, nós identificamos o perigo do pecado e nós corremos. Uma outra característica do novo homem é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Como diz o salmista, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Uma outra característica do novo homem é vigiar em oração e sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Nós não resistimos ao diabo quando percebemos determinadas circunstâncias de pecado e dizemos assim, mas eu sei que eu não vou pecar, eu já sei que eu não posso, então para mim está de boa. Isso não é resistir ao diabo, isso é testar com Deus. Então, se nós identificamos que determinada situação, ou determinado ambiente, ou determinada circunstância nos leva ao pecado, a nossa atitude como nova criatura é fugirmos. Percebeu? Nem chega perto. Então, a gente já se desvia. Então, isso é se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E, por fim, nós vencemos por meio da fé. Tudo que nós vivemos como nova criatura não vem de nós, é dom de Deus. A graça do Senhor, ela é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Então, nós vencemos as nossas tentações, nós vencemos o nosso velho homem, nós não ficamos nessa briga, nós vivemos essa briga, né, entre a carne e o espírito. Mas através do direcionamento do Espírito Santo, através da fé no Senhor, é que nós vencemos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O nosso Deus, Ele nos ama tanto, que até a nossa própria fé é Ele quem nos dá. Amém? Então, concluindo a nossa lição de hoje, lá na página 65 diz o seguinte: embora o adversário tenha desejado roubar definitivamente o homem, tanto a imagem que ele possuía de Deus, quanto a autoridade que Deus lhe havia dado, através da morte e da ressurreição de Jesus, o ser humano pôde recuperar a imagem do Pai Celestial e a autoridade perdida. Esse fato poderoso coloca o homem novamente em seu propósito, pois sem esses dois aspectos, todo o seu esforço de superação seria em vão. Então, que hoje você possa concluir essa lição com o seguinte entendimento: tudo quem sou, tudo que tenho me tornado e
e quem de melhor eu vier a ser, vem do Senhor. Eu alcanço essa estatura de varão perfeito até alcançarmos a glória eterna do Senhor através da pessoa de Jesus. O Senhor Jesus é quem nos restaura. O Senhor Jesus é quem nos liga de volta ao nosso Deus. Então, como diz o título da nossa lição de hoje, somos fortalecidos em Deus pela graça do seu poder. Amém? Então vamos lá. Essa foi a nossa lição de hoje. E claro, como todas as lições, nós temos as atividades. Então, para essa semana, eu vou passar uma atividade para vocês que, para mim, quando eu fiz essa atividade, foi muito especial. Uma delas é você as obras da carne e os frutos do Espírito. Anote aí. Pesquisar as obras da carne do Espírito. Deixa eu passar aqui. Digitar e me enviar por e-mail. Por e-mail. Pode escrever e deixar aqui na igreja na quarta-feira, no culto de Passos de Fé, que eu estarei aqui, ok? Essa é a melhor de todos, principalmente nessa pandemia. Essa é a que vocês mais vão se divertir. Vocês vão formar... não tem como formar dupla, infelizmente. Então, cada um vai gravar um vídeo com uma declaração de fé. Essa declaração eu vou mandar no grupo do WhatsApp, lá do nosso módulo, tá? Eu vou colocar para vocês direitinho como é que vocês vão fazer essa declaração em vídeo, ok? Vou passar tudo direitinho para vocês lá no WhatsApp. A declaração, o vídeo, não é longo não, é uma coisa de 3 minutinhos você vai gravar. Dá até para passar pelo WhatsApp. Então, você envia os frutos do Espírito. Você tem como digitar, me envia por e-mail. Quem não tem como digitar e me enviar por e-mail, vai escrever a sua pesquisa e trazer aqui na igreja, no culto de quarta-feira, no Passos de Fé, até no domingo, no culto de não esse depois dessa semana não, no próximo, nessa quarta-feira, essa primeira semana de junho, na quarta-feira ou até o próximo domingo, ok? Amém? Então, que o Senhor abençoe sua vida, que essa aula seja muito produtiva, que o Espírito Santo de Deus possa lhe direcionar, né, nesse nosso novo formato, né, mas em breve nós estaremos de volta juntos para aprendermos mais a palavra do Senhor. E outro detalhe, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem nos procurar pelo WhatsApp, ok? Todo o nosso contato vai ser pelo WhatsApp. Sem dirá com essa própria aula que você pode retornar e você tem o seu livro que você pode tirar as suas dúvidas, ok? Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que essa aula ela possa te edificar e te fortalecer no Senhor. Que Jesus te abençoe.